Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Lá vamos nós de novo refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Cristo e tentar fazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, para que possamos, de maneira coerente, correta, estarmos cada vez mais próximos de Deus em um mundo cada vez mais difícil de conviver, em um mundo cada vez mais distante da sua palavra. Sabendo que a única solução para esse mundo é exatamente aquilo que eles não querem, que é Cristo, que é estar debaixo da graça de Cristo, que é se render à verdade de Cristo. E é justamente sobre verdade que eu venho falar com vocês hoje. No mundo cada vez mais relativista, no mundo cada vez mais apaixonado por suas percepções e cada vez mais distantes da busca honesta pela verdade, é importante nós que acreditamos em Deus falarmos sobre a importância dos fatos serem o norte das nossas percepções, dos fatos e a verdade serem baseadas em dados e não em narrativas próprias ou utopias que criamos em nossa cabeça. E pensando nisso, eu quero ler com vocês aqui o Evangelho de João 17, no versículo 17, que Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus estava fazendo uma oração para os discípulos que viriam a se tornar apóstolos. E é interessante como ele pede para Deus santificá-los na verdade. E hoje em dia a gente está vivendo um período muito louco da nossa história. Eu acredito que não seja o único. A gente vive conversando aqui entre nós, os mais próximos, que a gente sempre tem uma percepção do recorte da história, né? Então, tem coisas que aconteciam há muito tempo atrás, que às vezes a gente não leva em conta quando vai analisar um período anterior ao nosso, mas que é mais recente. Mas eu acredito que as redes sociais e os meios de interação que o ser humano criou, que é bom, eu não estou falando que é ruim, porque é através deles que eu posso estar falando com vocês sobre o Evangelho de Cristo. É uma ferramenta que nós podemos utilizar para falar coisas boas. Mas infelizmente o pecado e a iniquidade do homem, eles têm transformado essas ferramentas num campo de guerra. E esse campo de guerra ele está sendo cada vez mais forjado segundo as próprias verdades criadas na cabeça dos seus agentes, dos atores desse campo bélico de informações. E infelizmente isso tem trazido alguns males para o mundo. Ansiedade, tristeza, bullying, maldade. E as pessoas, elas têm cada vez mais desejado vencer uma discussão ao invés de buscar a verdade e resolver os problemas baseados na verdade que elas buscaram honestamente. E isso é algo que me deixa muito preocupado, porque não existe solução encontrando-se dados equivocados ou formulando dados ao nosso bel prazer, só porque queremos formular esses dados para querer vencer a discussão ou queremos incentivar uma narrativa que não se baseiam na verdade. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. A gente não pode confundir verdade, fatos,
com nossas percepções pessoais. É lógico que muitas coisas nós temos a liberdade interpretativa. A gente pode ter uma opinião sobre algo. Só que a gente não pode, de maneira nenhuma, distorcer a realidade em prol dessa opinião, só porque desejamos que essa opinião seja aplicada não só em nossa vida, mas na vida de todos. É por isso que se faz necessário o diálogo. A gente, infelizmente, nos dias de hoje, com essa polarização política louca, a política tomou a forma de um Deus nas nossas vidas. A gente não consegue mais conversar, a gente não consegue mais expor ideias, e a partir dessa disposição, com respeito, amor, conversar e tentar encontrar o melhor caminho. A imposição, ela nunca e nunca será a melhor saída para a convivência. Você pode, veja, eu não estou falando que existem várias verdades no mundo. Eu, como cristão, acredito que Cristo é a verdade revelada para nós e que todos os problemas que temos em torno da nossa sociedade derivam dessa falta de convivência e de relacionamento do ser humano com Deus. E eu acho que a verdade e a mentira, elas estão em lados diametralmente opostos. Mas não é porque eu tenho essa convicção que eu tenho o direito de fazer você engolir isso goela abaixo. É para isso que existe a conversa, é para isso que existe o debate, o diálogo. E é através desse método que a gente consegue melhorar o mundo, conversando. Mas, infelizmente, as redes sociais, elas potencializaram talvez o que há de pior no ser humano, que é esse tribalismo exacerbado, essa necessidade intrínseca de querer derrubar o outro, que na minha opinião deriva do pecado. E a gente precisa resgatar esse senso de convivência. A gente precisa resgatar essa vontade de estarmos juntos, aprendendo, discordando, mas discordando com respeito, amando apesar das divergências. E é isso que Cristo, ao longo de seu ministério, fez. Veja, ele nunca foi alguém que concordasse com tudo para se fazer um bom político. Você vai ver nas Escrituras que muitas vezes ele foi duro nas suas convicções, na maioria das vezes com os fariseus e os saduceus, porque ele acreditava que eles faziam uma má interpretação da lei e, consequentemente, aumentavam o distanciamento do povo com relação a Deus e a sua vontade para aquelas pessoas. Mas em momento nenhum Jesus simplesmente falou: isso é assim porque é assim. Ele respaldava a sua argumentação em conhecimento, em busca pela verdade, até porque nós cristãos acreditamos que ele era a verdade personificada. E a gente tem que começar a agir da mesma forma. A gente tem que falar de Cristo, ter esse esforço para falar de Deus. É algo que nos é cobrado, falar sobre o Evangelho e dizer que o Evangelho é a verdade, mas o método, o como fazer isso, ele faz toda a diferença. A gente precisa, isso eu falo mais para aqueles que são os meus irmãos de fé, que professam o mesmo tipo de fé que eu, a gente precisa aprender a aprofundar o nosso conhecimento no Evangelho, para que possamos ser de fato o canal que Cristo quer utilizar para falarmos do seu Evangelho, da sua palavra, sermos de fato a luz do mundo e o sal da terra em um período tão bélico, tanto em guerras de fato, guerras reais, quanto em guerras narrativas, psicológicas,
O mundo, infelizmente, está uma loucura. A gente está vendo absurdos na nossa frente com uma frequência que talvez não víamos há pouco tempo atrás. E é exatamente nesse momento que a busca pela verdade, ela tem que ser o principal norte daqueles que amam a Deus e daqueles que vivem para Deus. Convencer o mundo através de uma argumentação honesta e de um verdadeiro amor que temos por Deus, pela Santíssima Trindade, pelo Evangelho de Cristo. Só a verdade liberta. E a verdade é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou numa cruz. E só Ele é capaz de modificar os corações para que larguemos essas paixões ideológicas, políticas e nos voltemos de coração a Cristo, a sua graça, e que essa graça tome conta do nosso coração de uma forma que possamos ser diferentes naquilo que nos propusermos a ser, filhos de Deus. Um ótimo sábado, tenham um excelente final de semana, tamo junto.